Editorial. Ontem foi a primeira oitiva na CPI do táxi na Câmara de Campo Grande. Ouviram o Elton Pereira de Matos, filho do falecido Moacir, da Rádio Táxi Campo Grande. Conheci muito o seu Moacir. Não sei quem o apelidou de rei do táxi, porque ele possuía um grande número de alvarás. Publicaram ontem nos sites que o filho do Moacir disse que sua mãe possui 15 alvarás e é dona de casa, e fizeram com a declaração a bagaça. Sou contra esse negócio de você chamar uma pessoa para ser ouvida numa CPI e sair fazendo estardalhaço com o que ela disse, sendo que o que o Elton disse nem crime é. Moacir, caros vereadores, era um homem sério, de palavras medidas e um defeito para o mundo atual. Ele era um pé de boi para trabalhar. Para ele não tinha dia, não tinha hora, não tinha serviço. Era um homem iletrado, mas de uma inteligência privilegiada. Um empresário na mais pura essência da palavra. Conheci o Moacir desde quando ele aqui chegou, com a malinha nas costas, vindo de trem de Valparaíso, que é uma cidadezinha pequenina, próxima a Guararapes, Araçatuba, lá para aquelas bandas. O filho do Moacir disse na CPI do táxi que a mãe é lides do lar e que seu pai abriu uma empresa no nome dela, dando-lhe 15 alvarás de táxis, aproveitando uma brecha na lei que limitou o número de alvarás em 30, instituída na época pelo Putinelli prefeito. Moacir morreu em outubro do ano passado e deixou, me parece que 61 alvarás, 15 da esposa e 6 para o Elton e vários outros. O presidente da comissão, o vereador Vinícius Siqueira, do DEM, perguntou para o Elton por qual motivo a família tinha tantos alvarás. E o Elton respondeu: as pessoas vendem a cedência, não o alvará. A gente compra as benfeitorias do ponto e as pessoas assinam os termos de cedência. Disse mais: ter alvará em grande quantidade é uma prática no Brasil. Ele disse que conhece empresário em São Paulo que tem mais de 1.500 táxis. E completou dizendo que seu pai, o falecido Moacir, começou em 75 e disse algo que precisamos refletir muito sobre essas palavras. Aspas. Parece que a CPI está indo contra a prosperidade que o pai dele alcançou. Eu conheço essa molecada do Moacir. O Elton cutucou a onça com a vara curta ao afirmar que tinha vereadores que foram fotografados e colocados no Facebook num evento do Uber, o que colocou em xeque a imparcialidade dos vereadores que compõem a tal de CPI do táxi que está correndo na nossa Câmara. E o vereador, o tal de Júnior Longo, disse que isso não tem nada demais porque vereador não é impedido de ir a parte alguma. A mãe do Elton, a dona Francisca Pereira dos Santos, não compareceu à CPI porque quebrou a perna, mas em respeito à investigação, enviou atestado médico e disse que dará procuração para que alguém possa representá-la. E também faltaram à audiência o casal Orocídio de Araújo e Maria Helena Juliace de Araújo, que não foram porque estavam com viagem marcada, mas prometeram que irão provavelmente amanhã, na quarta-feira. Moacir, senhores, foi um homem que acreditou na praça e começou como curiango. Teve a ajuda da esposa e do filho
para se tornar o maior frutista desta capital, tornando a Rádio Táxi Campo Grande uma das principais da cidade em bons serviços, bons veículos, motoristas referenciais. Moacir recebeu o título de cidadão campograndense em agosto de 2011 e faleceu aos 61 anos, prematuramente, deixando 3 filhos bem criados, o Elton, o Pedro Henrique, a Gabriele e a esposa, a dona Francisca. Ao todo, a família dele tinha 61 táxis, ou 11% da nossa frota. Agora o detalhe: Moacir usou de uma brecha possível constituir empresas e distribuir o número de táxis, assim como outros empresários fizeram. Dizem que, inclusive, o atual presidente do sindicato tem veículos em nome de seus familiares. Agora, amarração comercial, cada um faz como bem deseja e aceita quem quer. Se para pegar um táxi para trabalhar, o motorista auxiliar, também chamado de curiango, devia abastecer no posto do Moacir, aceitava as regras quem quisesse. O Moacir não saiu colocando a faca no pescoço, no peito de ninguém para ir trabalhar na frota dele. E se iam, era porque o trabalho compensava. Disseram que quem o desobedecia acabava perdendo dinheiro, porque quem fosse pego era suspenso e não poderia dirigir táxi dele por muito tempo. É aquele negócio. Se o negócio é meu, eu sei como ele deve ser tocado e sei como ele deve funcionar. Também disseram que as diárias iam de 120 a 220 e o motorista pagava toda a gasolina que utilizava, 35% pela máquina de cartão de débito-crédito, 10% de toda a corrida paga com cartão ficava para a Rádio Táxi Campo Grande, além dos custos de ponto, segundo os entrevistados na época. Gente, essas regras não eram privilégio do Moacir, mas de todas as frotas que rodam no Brasil e aqui em Campo Grande também. E com o detalhe, só pegava o táxi para trabalhar quem aceitasse as regras da empresa. Fico entristecido quando vejo pessoas reclamando por trabalhar. Como o Moacir era assim, você trabalhava, ganhava o seu e dava o que era dele. Preto no branco, conversa curta, regras claras e quem não quisesse que fosse trabalhar em outro lugar. O Moacir era unanimidade? Não. Ele chegou aqui com a mala nas costas, passou necessidades, aprendeu a ser um homem econômico e de palavra acreditada, por isso cresceu como cresce qualquer um que seja sério nos seus negócios. E o Moacir foi um homem sério, por isso cresceu. Ele não tinha apenas táxi, tinha posto, oficinas, borracharias e era dono de um dos melhores hotéis da nossa capital. O Brasil, senhores, precisa aprender que a pessoa que cresce é porque trabalhou honestamente e dedicou-se ao trabalho. Soube driblar as dificuldades e vencê-las. E isso não é defeito, mas uma qualidade cada vez mais rara no mundo dos negócios, especialmente num país como o nosso, que está criando um costume muito feio de ficar de olho naquilo que alguém consegue com muito trabalho. Tenta-se, no Brasil atual, menosprezar o esforço feito, no sentido de desmoroná-lo, arruiná-lo financeiramente, para ver a fortuna de qualquer pessoa ruir. Esse é o pior dos costumes
dessa nova geração de pessoas que querem chegar aonde os que se esforçam chegam, sem fazer qualquer esforço. Noutros países, olha-se com orgulho para quem consegue sair da pobreza e chegar, pela força do trabalho e da inteligência e do esforço e da persistência e da dedicação, a um resultado comercial satisfatório. Estamos, senhores, criando uma geração de invejosos que cobiçam o alheio sem fazer esforço para sair do lugar comum onde está e chegar ao sucesso com sua força de trabalho e inteligência. Morar num país com essa cultura atrasadíssima é desanimador e muito perigoso. Usa-se autoridades para demolir e não para reconhecer e construir. Ayrton Senna disse uma frase inesquecível, memorável a respeito desse assunto quando retornou ao Brasil como campeão mundial de Fórmula 1. Ele disse: "Este é um país que você deve pedir desculpas por ser um vencedor." Não vamos permitir que isso se torne uma cultura maior do que a que já está se formando em todos os recantos deste país, infelizmente. Bom dia.